Oi pessoal, aqui é o Vini Santiago, Vini Mirago, e a gente vai para a nossa segunda aula do curso Espumante para Iniciantes. A gente viu na primeira aula sobre como se elabora o vinho base para espumante, vimos que espumante é um vinho gaseificado, um vinho naturalmente gaseificado que vai borbulhar, vai espumar quando for servido. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre o método tradicional, também chamado de método champenoise, por ser o método utilizado na região de Champagne, na França. Então, como é que funciona o método tradicional? A fermentação vai acontecer em garrafas especiais, resistentes à pressão. Então, não é a garrafa normal de vinho, é uma garrafa com um vidro mais espesso e que vai ter esse fundo mais acentuado para dentro para poder distribuir melhor a pressão dentro da garrafa. Lembrando que uma garrafa de espumante vai ter uma pressão de 5, 6 atmosferas, e se o fundo da garrafa for reto, for liso, eu tenho a grande chance de explodir essa garrafa de espumante. A gente não quer que isso aconteça. Então eu vou colocar o vinho base com o licor de tiragem dentro dessa garrafa especial, resistente à pressão, e essa fermentação vai acontecer dentro da garrafa. Para que o gás carbônico dessa segunda fermentação não escape, nós vamos usar uma rolha de cortiça ou a tampa corona, que é essa tampa metálica tipo de cerveja. Geralmente se coloca essa capsulazinha plástica dentro do gargalo, abaixo da tampa corona, para na hora que for limpar o espumante eu consiga acumular o fermento, a levedura, mais fácil nessa cápsulazinha chamada de bidule. Então, eu vou colocar o vinho base com o fermento, com o açúcar, dentro da garrafa, vou vedar com a tampa corona tradicionalmente, e essa fermentação vai acontecer ou em gaiolas, em pallets metálicos, ou as garrafas empilhadas, deitadas dentro da vinícola, que a gente chama de surlatte, e essa fermentação vai durar de 6 a 8 semanas, e nesse período o açúcar vai ser transformado em álcool, mais ou menos 1,5%, e em gás carbônico, que é o que nos interessa de fato no espumante. Mas o mais importante acontece depois disso, porque não é só a fermentação na garrafa, eu quero ter autólise na maior parte dos espumantes feitos pelo método tradicional. Então, que raios é a autólise? Vocês estão vendo na imagem a levedura, e essa levedura, depois que consome o açúcar e transforma em álcool e gás carbônico, ela vai morrer, ela tende a falecer. Não tem mais açúcar ali no meio, o álcool é tóxico para a levedura, morrendo ela vai ficar ali parada no meio, mas depois de um tempo eu vou começar a ter a morte da levedura. E quando a levedura morre, ela vai liberando tudo que está dentro da célula dela para o líquido, e isso vai dar algumas características, principalmente começando por corpo. Essa levedura, quando morre, a parede celular dela começa a se desfazer, ela vai liberar polissacarídeos, proteínas, monoproteínas, aminoácidos e uma série de compostos de aroma e sabor. E esses compostos vão dar corpo para o meu espumante, vão dar textura para o espumante, vão dar uma textura mais cremosa, mais viscosa, vão dar mais intensidade de aroma e sabor, vão dar mais estabilidade de espuma e complexidade de aromas e sabores. Então, muitos desses aromas dos grandes champanhes, dos grandes espumantes pelo método tradicional, vêm dessa etapa de autólise. Quanto mais tempo essa levedura morta ficar em contato com o líquido, mais característica de autólise eu vou ter nesse espumante. E quem vai decidir quando esse espumante está no auge, quando ele está no ponto de interromper a autólise, limpar o espumante e colocar no mercado, é o enólogo. Alguns espumantes ficam em autólise no mercado, são os espumantes Surly. Esses espumantes continuam com a levedura na garrafa e vão para o mercado com a levedura, sem retirar a levedura. Então eles vão seguir na autólise e aí o consumidor vai decidir o momento de tomar o espumante com a levedura, mas vale muito a pena comprar espumante Surly, 2 garrafas pelo menos, uma para tomar agora e uma para tomar daqui a 6 meses, porque aí a gente consegue comparar essa evolução, essa mudança, o que a autólise provoca nesse produto em termos de corpo, textura, intensidade, estabilidade de espuma e complexidade de aromas e sabores. Então, que aromas e sabores são esses que a autólise vai dar para o meu espumante? Então, começando o pão. Então, o pão é um aroma bem tradicional que a levedura dá para
para o espumante na autólise, aroma de brioche, que é um pão amanteigado, aroma de amêndoas, e com bastante tempo de autólise, isso também impacta o aroma frutado, o sabor frutado do vinho. Então a gente vai ganhar fruta caramelizada, fruta confitada, frutas secas como figos secos, e com muito tempo de autólise é normal que o espumante tenha notas terrosas, notas de cogumelo, por exemplo. Isso tudo contribui para a complexidade de aromas e sabores do espumante. Notadamente, isso se percebe mais, principalmente essas notas de fruta seca, essas notas terrosas, em champanhes bem maduros, champanhes vintage bem evoluídos, bem maduros, e alguns espumantes surli com longo tempo de contato com a levedura. Então, além desses aromas e sabores, terminou esse processo, eu vou fazer a remoagem. Remoagem é a origem da palavra remoer em português. Então, a gente ficar girando alguma coisa, a gente vai remoendo um sentimento. Nesse caso, a gente vai ficar girando a garrafa. Então, se vocês olharem essa imagem, a garrafa tem no fundo dela uma borra, um depósito, que são as leveduras mortas que estão ali fazendo a autólise. Quando o enólogo entende que esse caráter de autólise chegou no seu melhor para o estilo de espumante que ele está elaborando, ele vai limpar o espumante, vai tirar a levedura para lançar um espumante límpido no mercado, e aí ele vai fazer a remoagem. Então, a remoagem é passar as garrafas progressivamente da posição horizontal para a posição vertical. Por que progressivamente? Porque esse processo é lento, porque eu não quero dissolver, solubilizar essa levedura no líquido, porque se eu agitar a garrafa vai ser muito mais difícil fazer esse processo de limpeza dessa levedura. Então eu vou devagarzinho girando essa garrafa e inclinando da posição horizontal para vertical, para que esse fermento vá escorregando pelo corpo da garrafa e vá se depositando no gargalo. Quando isso acontece, eu vou eliminar esse fermento, e eu posso fazer isso de duas formas. Com um remoer profissional, que é um girador de garrafa. Então, um remoer profissional chega a girar 40 mil garrafas por dia, e esse processo vai demorar mais ou menos 1 mês e meio para passar as garrafas da posição horizontal para vertical e essa levedura toda para o gargalo da garrafa. Posso fazer isso mecanicamente com os giropaletes, que vão fazer esse remoagem mecânico. Geralmente leva uma semana, é um processo bem mais rápido, até porque eu consigo, com algum maquinário, fazer micro agitações dessa garrafa, fazendo um processo bem delicado para poder levar esse fermento do corpo para o gargalo da garrafa. Todo o fermento no gargalo da garrafa, a gente vai fazer o dégorgement. Dégorgement é a degola, a retirada desse fermento do gargalo. Então eu vou mergulhar esse gargalo com o fermento numa solução congelante, menos 27 a menos 30 graus Celsius. Eu vou retirar a tampa, geralmente a tampa corona, e esse depósito, esse bloco de gelo com o fermento, que geralmente vão estar dentro do bidule, daquela cápsulazinha plástica, vão ser expulsos por causa da pressão. É normal perder um pouco de líquido nessa etapa do processo, mas aí eu vou adicionar o licor de expedição. O licor de expedição geralmente é vinho base com açúcar, e é o que vai determinar se esse meu espumante vai ser seco, doce, meio doce. Então é nesse processo, nessa etapa, que eu defino a doçura do meu espumante. Se eu não adicionar licor de expedição, ou se eu só completar a garrafa com vinho base, vai ser um espumante nature. Vai ter menos de 3 gramas de açúcar por litro. Se eu adicionar algum açúcar, ele vai de brut até doce. Então é nessa etapa que eu ajusto o açúcar do meu espumante, porque nesse processo da segunda fermentação, todo o açúcar já foi transformado em álcool e gás carbônico pelas leveduras. Depois de adicionar o licor de expedição, a gente vai colocar a rolha, a plaqueta e a gaiola de arame para segurar o gás carbônico ali dentro da garrafa, e o meu espumante, método tradicional, está pronto. Então é um processo bastante trabalhoso, pode ser feito manualmente, pode ser feito com auxílio de mecanização, mas a segunda fermentação acontece dentro da própria garrafa, e a maior parte dos espumantes, pelo método tradicional, vai ter característica de autólise. Esse processo favorece a autólise. Então, se eu quero um espumante leve, fresco, aromático, frutado, geralmente não vou usar o método tradicional, eu vou usar os métodos que nós vamos ver na terceira aula, na próxima aula desse curso de espumante para iniciantes. E quais são os principais espumantes feitos pelo método tradicional no mundo? Então a gente vai ter champanhe, que é a grande referência no mundo para espumantes pelo método tradicional.
Todo champanhe vai ter essa nota de autólise, essa nota de pão, brioche, fermento. Alguns vão ter essas notas de frutas secas, notas terrosas. Nós temos os cremants. Cremant é o espumante feito pelo método tradicional em outras regiões na França, com as castas locais. Então, champanhe é feito na região de Champagne com Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Se a gente for para Borgonha, por exemplo, a gente vai fazer o cremant da Borgonha com Chardonnay e Pinot Noir também, porque são as mesmas castas. Mas se a gente for para Bordeaux e for fazer um cremant de Bordeaux, o cremant de Bordeaux branco vai ser feito com Sauvignon Blanc e com Semillon. O cremant de Bordeaux Rosé vai ser feito com Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, sempre com as castas locais, mas com o método tradicional. E geralmente vão ter um caráter de autólise também. Temos o cava na Espanha. O cava é feito em toda a Espanha, mas a maior parte do cava é produzido na Catalunha. Então a gente tem o cava feito com castas locais, como a Xarel·lo, por exemplo, mas também pode usar castas internacionais como Chardonnay e Pinot Noir. Mas cava é o espumante método tradicional feito na Espanha. Na Itália a gente tem o Franciacorta, e o Franciacorta é método tradicional feito com Chardonnay, Pinot Nero, que é o nome italiano para Pinot Noir, e o Pinot Bianco, o Pinot Blanc na França. Então o Franciacorta também tem esse caráter autolítico, busca esse mesmo estilo que o Champagne tem, por isso o nome Franciacorta, é o estilo francês de fazer espumante. E no Brasil a gente não tem um nome específico para espumante método tradicional, geralmente vai ter no rótulo a menção método tradicional ou método champenoise, e a gente tem excelentes exemplos de espumante método tradicional no Brasil, com destaque para os espumantes produzidos em Pinto Bandeira e os espumantes feitos no Vale dos Vinhedos, duas regiões da Serra Gaúcha. Aí tem uma série de vinícolas, uma série de espumantes e uma grande variedade de castas, sendo que as principais usadas no Brasil são a Chardonnay, a Pinot Noir e a Riesling itálico para fazer espumante pelo método tradicional. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, muito obrigado por acompanharem até aqui. Vocês têm os meus contatos, se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima aula, na qual a gente vai falar sobre outros métodos para fazer espumante. Até lá!